Olá! Hoje venho-vos falar sobre os três tipos de ação de acordo com Kant. Kant defendeu uma ética deontológica. O que é deontologia? A palavra deontologia pode ser dividida em duas palavras, deon, que significa dever, e logos, que significa estudo. Se a deontologia é o estudo do dever. Por que é importante olharmos para a palavra deontologia? Porque a ética de Kant é, na verdade, a ética do dever. Precisamos, no entanto, de perceber o que é que significa a palavra dever no enquadramento de Kant. Sendo uma ética, procura responder a determinadas questões filosóficas e elas são, nomeadamente, estas. O que é que torna uma ação boa? Em que consiste uma ação moral? Qual o critério de moralidade? Ou existe algum critério de moralidade? Isto é, quando nós observamos uma determinada ação, como é que nós sabemos que essa ação é realmente uma ação moral ou é uma ação boa? Kant vai responder que nós conseguimos perceber se a ação é moral ou boa se essa ação cumprir o seguinte: respeitar o dever de acordo com uma lei moral. Toda a ação moral para Kant é uma ação que respeita o dever. Este dever é um dever moral e que se vai diferenciar de outro tipo de dever, como já iremos ver mais à frente. Outro aspecto importante é que o dever moral é quando nós cumprimos uma ação de acordo com uma determinada lei e essa lei também é considerada como sendo uma lei moral. Por isso, para responder à questão o que é que torna uma ação moral ou boa, ela tem de cumprir o seguinte requisito: agir por respeito ao dever ou agir por dever. Estas duas expressões são sinónimas. Quando dizemos que agimos por respeito ao dever ou por dever, é exatamente o mesmo. E é esta a única forma de cumprirmos uma ação considerada como moral ou boa. Precisamos, no entanto, de diferenciar dois tipos de dever: o dever legal do dever moral. Porque quando nós ouvimos a palavra dever, conseguimos associar a algo que fazemos por algum tipo de obrigação. E quando nós agimos por obrigação, ou quer que seja, essa não é a verdadeira ação moral de acordo com Kant. Quando nós agimos por obrigação a normas legais ou a normas instituídas pela sociedade, nomeadamente de isto é permitido, isto é proibido, isto é bom, isto é mau, quando nós agimos por obrigação a essas normas, nós não estamos a agir moralmente, estamos apenas a cumprir a lei ou cumprir determinadas normas e quando o fazemos, nós agimos mediante determinados interesses particulares, desejos ou inclinações sensíveis ou até mesmo emoções. Por exemplo, chegar todos os dias pontualmente ao trabalho para ser promovido pelo chefe. Olhando para este caso específico, nós podemos imaginar uma pessoa que todos os dias chega pontualmente ao trabalho. No entanto, ela está a fazer este tipo de ação com um objetivo específico. E, na verdade, é um objetivo que está fora da ação propriamente dita, ou seja, é algo que ela pretende alcançar depois da ação realizada, como uma espécie de recompensa por esta ação. Chegar todos os dias pontualmente ao trabalho é de facto uma ação correta, mas se o fizermos tendo em vista um determinado interesse particular, não é considerada uma ação moral. Por isso, neste caso, nós só estamos a cumprir realmente um dever, que é o dever de chegar pontualmente, não chegar atrasado, mas é apenas um dever legal que tem a ver com leis, com normas impostas pela sociedade em que nós vivemos. Então, o dever legal diferencia-se do dever moral. E só o dever moral, quando se cumpre o dever moral, é que estamos a agir de acordo com a moralidade. E o que é agir de acordo com a moralidade? É agir de forma autónoma, ou seja, sem qualquer imposição exterior, não porque pretendo alcançar algo com a ação, mas porque escolho agir de acordo com a minha vontade, com a minha consciência moral ou com a minha razão
e não tem qualquer interesse particular senão cumprir este dever ou aquilo que é correto, que é chegar todos os dias pontualmente ao trabalho, porque é o que devo fazer, porque é aquilo que é correto, sem querer obter nenhum tipo de recompensa ou porque tenho medo de sofrer alguma punição, mas simplesmente porque é o que devo fazer, porque é exatamente aquilo que é o correto fazer. Repare-se que a ação é exatamente igual. A ação é chegar todos os dias pontualmente ao trabalho. Mas se o faço com um objetivo, como ser promovido pelo chefe, já não é uma ação moralmente correta. Só se apenas eu chegar todos os dias pontualmente ao trabalho e sem mais nada para além disso. Sim, para Kant, uma pessoa que age moralmente não pode agir por um interesse particular ou por uma obrigação legal, mas única e exclusivamente por respeito ao dever moral. E a verdadeira ação moral, ela encontra-se reconhecida na intenção do agente. Se o agente apenas pretende fazer o que é correto pelas razões corretas, sua intenção é moralmente boa. Por isso é que nós dizemos que a ética de Kant é uma ética da intenção. O que é que o agente procura fazer com esta ação? Se procurar apenas cumprir o dever moral, então a sua ação é boa. Se, por outro lado, pretende alcançar algo fora da ação, propriamente dita, deixa de ser uma ação moral. Agir por dever é, assim, agir desinteressadamente, sem qualquer interesse particular. Esta é realmente a ação moral, tal como Kant nos diz, age apenas por dever e não segundo quaisquer interesses, motivos ou fins. Agir desinteressadamente é não ter qualquer interesse senão realizar a ação propriamente dita. Nesse sentido, Kant diferencia três tipos de ação. Temos a ação moralmente correta, ou a ação moral, que é quando nós agimos por dever ou agimos por respeito ao dever. Portanto, como já tinha dito, são sinónimos. Agir por respeito ao dever ou agir por dever é realmente a ação moral, porque nós agimos de acordo com o dever em si mesmo, isto é, com esta lei moral que existe em nós. A ação cumpre o dever apenas porque é correto fazê-lo. O cumprimento do dever é o único motivo no qual nos baseamos para agir. Um exemplo, não roubar porque roubar é errado. Portanto, não vamos roubar, e não roubar é considerado como moralmente correto, se e apenas se eu não o faço, não vou roubar porque é errado roubar. E nada mais do que isto. Depois temos a ação em conformidade com o dever ou de acordo com o dever. E quando falamos em conformidade com o dever ou de acordo com o dever, estamos a falar não do dever moral, mas do dever legal. Nós agimos em conformidade com as leis, com as normas, etc. Então, nós até podemos fazer uma ação correta, considerada correta pela sociedade, mas não é uma ação moral se o fizermos para ter em vista um determinado fim, um determinado benefício ou a satisfação de um determinado interesse. Por exemplo, não vou roubar porque não quero ir preso, porque não quero ficar mal visto ou porque tenho medo de ser apanhado. Cumpre uma ação correta, mas não é uma ação moral porque apenas o está a fazer devido a um fator externo, devido a um medo, devido a um determinado objetivo e por isso, como está a condicionar a sua ação, deixa de ser uma ação moral. Por fim, temos a ação contra o dever, que é a ação ilegal ou imoral, que é quando nós agimos contra aquilo que é a lei ou contra aquilo que é o correto. Por exemplo, roubar. Queria também acrescentar que, no caso de uma ação contra o dever, vamos imaginar que está aqui um exemplo mais específico em que nós temos roubar um medicamento para poder salvar uma vida. Continua a ser para Kant uma ação imoral e ilegal porque a pessoa está a roubar. Portanto, não interessa qual é que é o objetivo da ação, mesmo que seja, entre aspas, por uma boa causa ou para salvar uma vida, como está, novamente, como está condicionada, deixa de ser uma ação correta. Portanto, e neste caso, roubar em si já é errado. Portanto, não há desculpas
nem há boas causas para roubar. Roubar é sempre errado, sejam quais forem as consequências da ação, seja qual for o resultado dessa mesma ação. Alguns exemplos de ações que são apenas legais. Mentir por uma boa causa. Portanto, mentir é sempre imoral para Kant. Não há como considerar esta ação moralmente correta. Mentir por uma boa causa, não existe isto em termos de moralidade. Roubar para comer, por exemplo, ou ser um comerciante honesto para não perder os clientes. Para Kant, a honestidade é um valor importante e por isso o comerciante deve ser sempre honesto. Não o deve ser apenas para não perder os clientes ou para ficar bem visto perante os clientes. Por isso deixa de ser uma ação moral e passa a ser apenas uma ação legal porque é honesto, ok, é o legal. Ser voluntário para ter currículo. Imaginemos alguém que se associa a uma campanha de voluntários, mas apenas o faz para poder ficar no seu currículo essa descrição. Ora, a pessoa não tem realmente uma intenção genuína, uma intenção boa para poder ajudar alguém. Está apenas a fazê-lo tendo em vista um interesse exterior, que é fazer currículo. Outro exemplo, ser caridoso para ficar bem visto, ou seja, vou ajudar as pessoas, mas apenas para ficar bem visto socialmente. Parar num sinal stop para não ser multado. Uma pessoa que apenas para num sinal stop para não ser multado ou que paga o parquímetro para não pagar a multa, não é? Não está a agir moralmente, mas apenas de forma legal. Por isso, as ações apenas legais são ações que podem até ser consideradas corretas, mas não são morais porque estamos a fazer o que é correto apenas por uma questão de interesse pessoal. Já exemplos de ações morais poderão ser não mentir, ou dizer sempre a verdade, cumprir as nossas promessas, manter a palavra, não roubar, não matar, ser honesto, ser sincero, ajudar quem precisa. E repare-se que aqui, em qualquer um destes exemplos, não há nenhuma condição, não há nenhum fator externo. Portanto, para Kant, a verdadeira ação moral é aquela que o agente escolhe fazer sem qualquer obrigação externa, que escolhe fazer de forma autónoma aquilo que é correto pelas razões corretas e nada mais do que isto. Obrigada por assistir e até uma próxima.